Não importa qual foi a sua experiência de conversão, porém, após a conversão, essas três coisas fatalmente vão acontecer. Na verdade, foram as três experiências que o próprio Jesus teve. Porém, nós precisamos tomar cuidado, porque nós não podemos permanecer em uma delas. Não há uma regra que define a conversão de alguém cristão, é aquela pessoa que é convertida ao Senhor Jesus, que tomou um novo rumo na vida. Porém, existem três coisas que atestam que você realmente é uma pessoa convertida. Não importa como foi a sua experiência de conversão, se você converteu através de uma pregação, se você estava orando sozinho num quarto, se você através de uma enfermidade, de um problema, não importa qual foi a sua experiência de conversão, porém após a conversão, essas três coisas fatalmente vão acontecer. Antes de eu falar sobre isso, eu quero também apresentar aqui o meu livro, o livro chamado A Guerra que o Mundo Não Viu. É um livro que eu escrevi, foi lançado pela editora Ágape e tem centenas de livrarias online que já estão oferecendo este livro. Então é só você digitar o nome A Guerra que o Mundo Não Viu e você vai então conseguir comprar esse livro e com certeza Deus vai te abençoar. Amados, deixa eu dizer três experiências que na verdade foram as três experiências que o próprio Jesus teve. E elas estão descritas, duas delas estão descritas em Lucas, capítulo 3, no verso de número 21, diz: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando, o céu se abriu, e o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho, em ti eu me comprazo. Essas duas primeiras experiências aqui, a primeira experiência foi do Espírito Santo de Deus descer em forma corpórea de pomba sobre Jesus, atestando o seu ministério. Toda pessoa que converte, que aceita Jesus como Salvador da sua vida, o Espírito Santo do Senhor habita nela. Não há uma definição de experiências como o Espírito Santo vai se manifestar, mas a grande verdade é que o Espírito Santo ele vai estar na pessoa como selo da promessa, e a presença do Espírito Santo é que atesta de que nós somos verdadeiramente convertidos. A segunda coisa que atesta que você é um verdadeiro cristão, quando Jesus ele sai da água, ouviu-se uma voz dos céus e o Pai dizendo: Esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Deus ali, o Pai, ele reconhece a paternidade sobre Jesus. A mesma coisa quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, Deus ele reconhece a nossa paternidade. E a Bíblia diz lá em Apocalipse que o nosso nome ele é escrito no livro da vida. Jesus, quando os discípulos empolgados, porque Deus havia feito milagres através da vida dele, Jesus falou: olha, não vos alegreis por aquilo que é visível, por aquilo que acontece, não vos alegreis pelas manifestações sobrenaturais, mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então todo cristão, ele tem o nome dele escrito no livro da vida. Por quê? Porque o Pai, ele vai declarar a sua paternidade. A segunda coisa que acontece com todo cristão, e aí nós precisamos ter bastante cuidado. Por quê? Porque aqui no capítulo 4, a Bíblia diz que em seguida, quando Jesus recebeu o Espírito Santo, quando o Pai reconhece a sua paternidade, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto.
Todo cristão, após a sua conversão, ele passa pelo deserto. E muitas pessoas, por não saberem disso, às vezes acabam se desanimando. O deserto é a escola de Deus. O deserto é onde nós somos aprovados. Porém, nós temos que tomar muito cuidado. Vocês lembram da história de Agar, que está registrada em Gênesis? A Bíblia diz que Agar, ela foi levada para o deserto. Abraão deu a ela pão e água, e esse pão e essa água que Abraão deu para Agar era o suficiente para ela atravessar o deserto e chegar num lugar seguro. Porém, a Bíblia diz que Agar, ela andou errante no deserto. Como ela andou errante no deserto, acabou o pão e acabou a água, e ela colocou a vida dela e a vida do seu filho em risco. Então, o deserto é um lugar onde nós não podemos andar errantes. É um lugar que nós precisamos calcular as nossas atitudes, porque é no deserto que Jesus também foi tentado pelo inimigo. Então, deserto é um lugar que nós precisamos passar pelo deserto. Não é um lugar de morar, é uma passagem onde nós adquirimos profundas experiências para as batalhas que nós iremos enfrentar no nosso dia a dia. Então, você precisa buscar o alimento necessário, precisa se encher do Espírito Santo para que você possa, com sabedoria, atravessar esse deserto e ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Eu sei que essa palavra ela veio de Deus para o seu coração. E eu gostaria de pedir que o Senhor te abençoe. Hoje, sexta-feira, nesse final de semana, que a bênção do Senhor esteja sobre você. Pai, nós entramos na Tua presença, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dado o Teu santo nome. Hoje, sexta-feira, Senhor, eu quero orar e interceder pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, e peço que a Tua palavra que foi ministrada penetre no coração dessa pessoa de uma maneira extraordinária. Meu Deus, que o Senhor traga cura, traga restauração, traga libertação, traga manifestação do seu Espírito Santo. Meu Deus, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, em nome de Jesus. Amém, amém. Querido, só uma coisa, segunda-feira, toda segunda, quarta e sexta, nós temos a nossa mensagem, porém segunda-feira nós vamos gastar mais tempo em oração. Então toda segunda-feira nós teremos uma oração um pouco mais prolongada, uma palavra um pouco menor e uma oração mais prolongada por milagres, cura, providência de Deus. Por isso é importante você nos seguir nessa página, também compartilhe essa mensagem e deixe também o seu comentário, o seu pedido de oração. Que Deus te abençoe, que a graça salvadora de Jesus, que as consolações do Espírito Santo estejam com você, sobre a tua casa, desde agora, para todo sempre. Amém.